Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 22. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, 21 a 22, Santo Ambrósio. Por fim, desvela o mistério celestial, graças ao qual aprouve a Deus revelar aos pequeninos, mais do que aos prudentes deste mundo, a sua graça. Por isso segue, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Ou por pequenino entendamos aquele que não sabe se exaltar nem gabar sua prudência com discursos floridos, como fazem em sua maior parte os fariseus. Ou ainda, nas palavras todas as coisas, reconheces o Filho como onipotente, não um filho bastardo do Pai. Nas palavras me foram entregues, confessas que é Ele o Filho, a quem pertence o direito sobre todas as coisas por natureza e não por doação da graça. Ao dizer que todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai, sobre até a própria glória e excelência, mostrando como não está em nada abaixo do Pai. Daí que acrescente: e ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho. Com efeito, a mente da criatura não é capaz de abarcar a medida da substância divina, que está acima de todo o intelecto, e cuja formosura transcende todo o pensamento. Mas o que seja a natureza divina, ela mesma o sabe. O Pai, portanto, por sua própria substância, conhece o Filho, e o Filho, por sua própria substância, conhece o Pai, sem que interponha a menor diferença quanto à natureza da divindade. Com efeito, cremos que Deus existe, o que, porém, ele seja, isto é, incompreensível. Ora, se o Filho foi criado, como poderia ser o único a conhecer o Pai, ou como seria o Pai o único a conhecê-lo? Afinal, conhecer a natureza divina é impossível a qualquer criatura. Porém, conhecer o que seja qualquer uma das coisas criadas, isto não transcende todo o intelecto, embora esteja acima dos nossos sentidos. Para que saibas que, tal como o Filho revela o Pai a quem quiser, do mesmo modo o Pai revela a quem quiser o Filho. Escuta o que diz o Senhor. Bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. Comentário Lucas 10, de 21 a 22, Santo Atanásio. Sabemos que muitas vezes o Salvador se expressa como homem. Com efeito, a sua divindade está ligada à humanidade. Mas não deves, por causa do revestimento corpóreo, ignorar que ele é Deus. Mas os que respondem nesse ponto, os que pretendem que exista uma substância do mal, e criam para si um Deus diverso do verdadeiro Pai de Cristo, dizendo que não foi gerado esse Criador do mal e príncipe da iniquidade, além de Criador da máquina do mundo. Porém, diz o Senhor, dando assentimento às palavras de Moisés: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Os seguidores de Ario, compreendendo mal essas palavras, deliram a respeito do Senhor e dizem: se todas as coisas lhe foram dadas, isto é, se lhe foi dado domínio sobre a criatura,
houve um tempo em que não as possuía, e, portanto, não é da substância do Pai, pois, se fosse, não precisaria receber coisa nenhuma. Ora, disto podemos melhor depreender a loucura deles. Pois se a criação, antes de ser entregue ao Verbo, estava vazia dele, como se hão de salvar as palavras do apóstolo, todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Ademais, se a criatura lhe foi entregue por inteiro assim que foi criada, não foi preciso entregar-lhe coisa nenhuma. Afinal, todas as coisas foram feitas por ele. João 7. Ao dizer, portanto, que todas as coisas lhe foram entregues, não se refere ao domínio sobre a criatura, mas sim à obra da encarnação. Pois depois que o homem pecou, todas as coisas entraram em desordem, e foi para restaurar tudo que o Verbo se fez carne. Logo, se todas as coisas lhe foram dadas, não é porque carecesse de poder, mas para que pudesse, como Salvador, corrigi-las todas. Desta forma, assim como no princípio todas as coisas foram introduzidas no ser por meio do Verbo, do mesmo modo com a encarnação do Verbo, todas as coisas foram por ele restauradas. É bem sabido que os arianos se opõem a essas palavras do Senhor ao dizerem que o Pai não é visto pelo Filho. Mas salta aos olhos a loucura deles. Afinal, se o Verbo não se conhece a si mesmo, como pode dar aos outros o conhecimento do Pai e de si? Pois segue: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 23 a 24. Depois, tendo-se voltado para seus discípulos, disse: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, de 23 a 24, São Cirilo. Nosso Senhor se volta a eles porque, rejeitando judeus, que são surdos, portam a mente cega e se negam a enxergar. Entrega-se inteiro aos que o amam e declara bem-aventurados os olhos que veem o que eles viam antes de todos os outros. Convém advertir que ver aqui não significa o ato dos olhos, mas o revigoramento da mente por meio dos benefícios a ela prestados. É como quando alguém diz: Este viu bons tempos, isto é, alegrou-se com bons tempos, conforme aquela passagem, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Salmo 127, 5. Com efeito, muitos judeus viram Cristo produzir feitos divinos, isto é, viram com a visão do corpo, mas nem a todos se aplicam essas palavras de bem-aventurança, pois não creram, nem tampouco viram a glória de Deus com os olhos da mente. Os nossos olhos, portanto, são ditosos ou bem-aventurados, quando vemos com a fé o Verbo feito carne por nós, imprimindo sobre nós a formosura da sua divindade, para nos tornar conformes a si por meio da santificação e da justiça.